Aleluia. Boa noite, família. Tem alguém feliz aí? Aleluia. Glória a Deus. A noite de celebração ao Senhor. E hoje, em especial, vamos participar da mesa do Senhor. E será também a primeira ceia daqueles que batizaram no último domingo. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11. Hoje eu quero finalizar com você esse tempo de Filipenses 2, do 5 ao 11, que fala da trajetória de Jesus, que Paulo utiliza. E aí, lembrando, eu quero relembrar o quadro maior que Paulo utiliza. Por que Paulo utiliza o exemplo de Cristo? Por que Paulo utiliza essa trajetória de Cristo aqui em Filipenses 2, versículo 5 ao 11? Porque Cristo é o nosso exemplo, amém, irmãos? Cristo é o nosso modelo e Cristo é o nosso exemplo. Isso guarda o nosso coração e esse é o nosso estilo de vida. As pessoas, elas podem ser inspirações para nós, ok? Desde que Cristo seja o exemplo delas também. Mas eu e você somos chamados a ser discípulos de Cristo. Ele é, como diz Hebreus, Ele é o autor e consumador da fé. O Novo Testamento todo nos mostra, na verdade a palavra de Deus toda nos mostra que nós devemos olhar para Cristo, nós devemos firmar os nossos olhos nele, para prosseguir, para avançar, para cumprir com o propósito de Deus. Então aqui em Filipos, Paulo, ele traz no capítulo 2 para os irmãos, gente, esse é o exemplo de Cristo. Só que ele traz aqui agora as características do exemplo de Cristo, a trajetória de Cristo. Ele está dizendo, eu quero mostrar quem de fato Cristo é. E não é simplesmente olhar para Cristo no sentido literal, nós precisamos saber o que nós estamos olhando em Cristo. Porque a sua visão de Cristo, ela determina a maneira que você vai andar, você vai seguir a Cristo. Se eu e você achávamos que Cristo é somente um profeta, ok, nós vamos ter um andar, nós vamos desenvolver um tipo de estilo de vida. Se nós tivermos a revelação que Cristo, Ele não é Deus, vai ser gerado em nós um estilo de vida, mas à medida que nós temos a revelação exata de quem Cristo é, esse estilo de vida vai manifestar o céu aqui na terra. Então Paulo está dizendo para os irmãos que estão sendo perseguidos, nós vamos chegar no capítulo 3, os irmãos que são perseguidos, os irmãos que estão com crises entre eles, nós vimos no capítulo 1, tem conversa, tem egoísmo, tem um achando que é melhor do que o outro, tem um que está reclamando do outro, tem um que acha que é mais importante, tem um que não quer servir. Paulo está dizendo, gente, só um pouquinho, vamos ter o mesmo sentimento de Cristo, vamos ter o mesmo sentimento de Cristo, ou seja, vamos olhar para Cristo. Vamos passar pelas tribulações, vamos passar pelas crises de relacionamento, vamos passar pelas dificuldades, seja dentro da família de Deus, quanto de fora, mas vamos passar como? Olhando para Cristo, seguindo o exemplo de Cristo. Aí no versículo 5 ele começa, dizendo qual que é o exemplo de Cristo, e aí ele diz que Cristo seja o modo de pensar de vocês. Vamos retomar no 5. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que ele está dizendo, o modo de pensar, a maneira de agir, porque a maneira que você age está ligado com a maneira que você pensa, a sua mentalidade determina a maneira que você anda, a maneira que você caminha, a maneira que você fala, a maneira que você desenvolve o seu estilo de vida. Por isso que o Evangelho, ele muda a nossa mente, por isso que você deve fazer o DNA, para transformar a sua mente, aleluia, transforma a sua mente. Então Paulo está dizendo, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo. E aí ele começa a descrever no 6, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que estava acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então eu desenvolvi com você nesse período, e hoje nós finalizamos com a ascensão de Cristo, mostrando a trajetória de Cristo.
que ela fala não somente do ministério terreno de Jesus, mas fala de Jesus em relação ao plano de redenção. Paulo está dizendo que ele era Deus, ou seja, Jesus é Deus. Jesus não se tornou Deus quando nasceu, ou Deus não se tornou Jesus quando ele veio à existência. Ele sempre existiu, ele não tem começo, ele não tem final. Jesus é Deus, irmãos. Então a pré-existência de Jesus, Paulo está dizendo. Só que Paulo está dizendo que esse Deus, que quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, que é o Criador do céu e da terra, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus exaltado, esse Deus, ele se tornou homem agora. Então ele começa uma descida vertiginosa, o Deus, que habita no céu, o céu habita nele. Olha, esse Deus agora, ele desceu da sua glória, Deus se fez homem. Então agora ele está dizendo da encarnação de Cristo. Deus se fez homem para relacionar com os homens, para redimir a humanidade, para salvar a humanidade. Deus desceu do seu alto trono e veio para a terra para salvar eu e você. E agora na terra o que ele fez? Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha a descida, Deus está lá, agora ele desce, quando ele está aqui ele desce ainda mais. E quando nós lemos os evangelhos, a gente vai ver o tamanho da humilhação, a gente tem um pouco de noção do tamanho da humilhação que Cristo passou. O Deus, o Criador do céu e da terra, se submetendo àquilo que Ele mesmo criou, mas não submetendo a sua criação de maneira correta, porque a sua criação está fazendo aquilo que Ele fez para ela fazer. Não, Ele se submete ao erro, à falha, ao pecado da sua criação. Ele se submete a isso, por quê? Porque Ele veio para resgatar. E aí depois disso acontece o que? Deus não o deixou, Deus não o deixou na corrupção, como diz a profecia do Antigo Testamento. Deus o exaltou, fazendo o que? Ressuscitando Jesus dos mortos. Então ele, obediente até a morte, morte de cruz, mas ele não permaneceu na morte. Deus ressuscitou Jesus, por quê? Por conta da sua obediência. Ele ressuscitou e ele não está morto, hoje ele está vivo, aleluia. E a ressurreição é a garantia, porque eu e você somos aceitos por Deus. A ressurreição é a garantia que o sacrifício de Jesus foi aceito, o sacrifício do Cordeiro de Deus, como era no Antigo Testamento. O Cordeiro tinha que ser perfeito, Jesus era perfeito, nunca pecou, e Deus aceita. E se Deus aceita o sacrifício, Deus nos aceitou por conta do sacrifício dele. E hoje nós finalizamos falando da ascensão de Jesus. A ascensão é algo que talvez a gente não dê muita atenção, mas ela é, irmãos, de igual importância. Ela está dentro, desses 5 pontos que eu falei para você, mas ela está muito junto com a questão da ressurreição. Você percebe que Cristo desce, a descida vertiginosa, e depois começa a exaltação. Essa exaltação, ela é tão poderosa quanto a descida. E a exaltação a gente pode dividir aqui então em ressurreição e em ascensão. A ressurreição é o início da exaltação, mas a ascensão é o ápice da exaltação de Jesus. Eu sei que parece algo normal, mas Jesus, quando ele retorna, ele não retorna do mesmo jeito, ele não volta da mesma maneira. Por isso que eu e você temos que entender que a exaltação, ou ainda a ascensão de Cristo, ela não foi e não é figurativa, mas a ascensão de Jesus, ela é literal. Jesus subiu aos céus. Ela não é espiritual, mas ela é corporal. Ela não é insensivelmente, mas ela é visivelmente. E a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, já apontava a ascensão de Cristo. Eu vou ler alguns textos do Antigo Testamento e alguns o próprio Jesus falando. Salmos 47, versículo 5 diz assim: Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Salmo 68, 18 diz assim: quando subiste em triunfo às alturas, o Senhor Deus, levaste cativo muitos prisioneiros,
recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada. Agora o próprio Jesus falando em João 14, 28, vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior que eu. João 16, 28, Jesus diz, eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. E em Marcos 16, 19, o texto diz, depois de lhe ter falado, Jesus foi elevado aos céus, e assentou-se à direita de Deus. Deus se fez homem em Jesus, amém? Então Jesus, ele é 100% homem, e Jesus é 100% Deus. Quando Jesus agora, ele volta para o Pai, ele volta como Deus ou ele volta como homem? Alternativa A, como homem. Alternativa B, como Deus. Quem acha que é a alternativa A? Quem acha que é a alternativa B? Ele volta como Deus, ele volta como homem. Gente, se é tão impactante Deus descer para a terra, para mim de igual modo é um homem subir aos céus. Jesus como homem, ele ascendeu aos céus. Se o céu rasgou quando Jesus desceu, o céu rasgou quando ele subiu como um homem. Hoje, à direita do Pai, não há somente Jesus como Deus sentado. Hoje, nesse momento, nesse segundo, há um homem sentado à destra de Deus, e este é Jesus. E porque esse homem está sentado lá, que nós podemos estar aqui. Se Jesus estivesse como Deus assentado à destra do Pai, nós não estaríamos aqui. Nós só estamos aqui porque há um homem sentado. Mas não é um homem como eu e você. Há um homem glorificado. Essa é a diferença. E eu vou falar de 3 pontos aqui rapidamente sobre essa ascensão. O primeiro deles é a entrada triunfal. Teve uma entrada, teve uma chegada, teve um momento que ele chegou nos céus. Os céus, você sabe, né? Na cultura judaica, ele é dividido em 3 céus. Nós temos o primeiro céu, que é onde nós estamos. O segundo céu, que é onde está as nuvens. E aí, né? Muitos creem que é onde os demônios estão. E o terceiro céu, que é o trono de Deus. Então Jesus, ele não está no segundo, Jesus está no terceiro, no trono de Deus. Jesus subiu ao Pai. Ele disse, eu vou voltar para o Pai. E ele está lá. Só que essa entrada triunfal, lá no Salmo 24, fala um pouquinho, como que é essa entrada? O Salmo 24, ele é muito poderoso, mas no versículo 7 ao 10, ele vai falar dessa entrada. Esse salmo ele era aplicado também quando Jesus estava entrando em Jerusalém, mas esse salmo é aplicado com Jesus entrando nos portais celestiais e eterno. Salmo 27, 4, versículo 7 diz assim: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então, segundo esse texto, nós podemos ver, irmãos, que Jesus, quando Ele ascende aos céus, Ele é recebido como? Ele é recebido de maneira gloriosa e triunfal.
Foi um momento, foi um evento de uma celebração, reconhecimento e júbilo de toda a criação celestial. Os anjos o receberam com glória. Quem é esse que está vindo? Eles respondem para eles mesmos: esse é o Rei da Glória. Quem é esse que está vindo lá de baixo? Quem é esse que está vindo, que foi exaltado por Deus na terra? Ele está sendo exaltado por Deus no céu. Quem é ele? Ele é o Rei da Glória. Então abra-se os portais, abram-se as portas antigas, porque o Rei da Glória está entrando. O Rei da Glória, o Senhor valente, todo poderoso, irmãos. A volta foi diferente. A volta foi diferente que a descida. Se a descida ela foi dolorosa, a volta ela foi gloriosa. Por isso que o texto diz: para que ele seja exaltado, para que todo nome, ou melhor, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Aonde, irmãos? Nos céus. Aqui a palavra se cumpre. Para que todos os seres celestiais se dobrem diante do Rei da Glória. Jesus é exaltado nos céus, Jesus é recebido com glória nos céus. Por quê? Porque Ele desceu, Ele resgatou a humanidade, e Ele está subindo, Ele está voltando para o Pai, porque a obra está completa. Ele está subindo com triunfo, assim como você já viu nos filmes, assim como nós lemos no Antigo Testamento, o reino de Israel voltando das guerras, com os despojos, comemorando e celebrando. Assim é o Rei da Glória. Ele desceu, mas Ele subiu com glória exaltada, irmãos. Então Jesus, Ele foi celebrado na ascensão como Deus, mas também como homem, e foi exaltado, celebrado, reconhecido na sua divindade, mas também na sua humanidade glorificada. Lembra que quando Jesus ele ressuscita, Maria vem até ele. Maria reconhece Jesus, e aí ela segura Jesus. O que Jesus diz para ela? Lá em João diz o quê? Não me segures, mulher, porque ainda eu não subi para o Pai. Ou seja, não acabou a exaltação. A ressurreição é o começo, mas o ápice é a ascensão. Eu vou voltar para o Pai. Ainda não está pronto, a trajetória não está completa. Eu preciso voltar para o Pai. Então na descida, vamos fazer um paralelo rápido. Na descida acontece a encarnação. Deus vindo até os homens. Deus vem até os homens, encontra com o homem, mas no lugar dos homens. Na encarnação, Deus vem até os homens, aonde? No lugar dos homens, amém? Mas a ascensão é o oposto. Deus leva o homem até o encontro de Deus, no lugar de Deus. Na encarnação, Deus desceu à terra, assumindo a carne do homem. Mas na ascensão, Deus leva o homem, o eleva à eternidade com Deus. Sabe por que eu e você hoje podemos estar, e você vai entender porque eu digo estar, na presença de Deus? Porque Jesus está à destra dele. Sabe por que eu e você hoje não precisamos mais ter medo da presença de Deus? Porque Jesus subiu aos céus. Jesus está à destra de Deus. Por isso que eu e você, porque Jesus não subiu aos céus somente como Deus, Jesus subiu aos céus como um homem glorificado, e como homem glorificado, Ele liberou o acesso para mim e para você, irmãos. A subida aos céus, a entrada
nos portais eternos, ela é diferente da descida. Porque a descida foi para quê? A descida foi para resgatar a humanidade, amém? Mas a subida não foi para resgatar. A subida foi para apresentar aqueles que foram resgatados. Aleluia. Se a ressurreição é o que nos garante ser aceito por Deus, irmãos, isso é justificação. Por conta da ressurreição, você pode ter a convicção que é aceito por Deus, amém? Mas por conta da ascensão, você pode ter convicção, certeza, que você tem acesso ao trono de Deus. Por quê? Porque Jesus acessou ao trono de Deus, e por isso nós podemos ter a convicção, a certeza, porque Jesus apresentou a natureza humana glorificada diante do Pai. A ascensão prova que a natureza humana, ela habita e habitará eternamente na presença de Deus. A garantia que eu e você poderemos estar, estamos e poderemos estar em pé diante da presença de Deus, é porque Jesus apresentou a natureza humana glorificada. Eu e você temos acesso permanente à presença de Deus por conta da ascensão de Jesus. Por conta da sua entrada nos céus. Segundo ponto, o texto diz que ele está assentado à direita de Deus. Salmo 110, versículo 1 diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os pés. Então isso aqui é uma profecia que Davi está falando do próprio Jesus. Então é o pai falando para o filho: senta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos como estrado dos pés. E aqui eu vou falar desses dois aspectos bem rapidinho. Primeiro, que Jesus está sentado, e ele está sentado à direita. E é claro que aqui eu estou falando de uma figura, o texto está dizendo, de uma figura simbólica, ok? Assentado no sentido figurativo, para nós entendermos o que isso aqui representa. É uma linguagem para nós entendermos o que representa estar assentado. A mesma coisa estar à direita. Então o fato de Cristo estar assentado, o que nós vamos entender? O porquê que ele está assentado? Primeira coisa, por que o texto diz que ele está assentado? Porque a obra está concluída. A obra está concluída. Jesus declarou na cruz: está consumado. Deus o ressuscitou dos mortos, proclamando que a obra está pronta. E agora Jesus, quando voltou para os portais eternos celestiais, ele assentou-se. Por quê? Porque não tem mais obra redentiva para ser cumprida, não tem mais trabalho a fazer, não tem mais obra a conquistar, não tem mais sacrifício a oferecer, porque o sacrifício foi suficiente, o sacrifício foi aceito, o sangue já foi derramado, Jesus já ressuscitou. Então quando ele volta para o Pai diz o quê? Pode te assentar, meu filho, porque está pronto. Lembra lá em Gênesis o que acontece com Deus na criação? Nos 6 dias ele cria, no 7º ele fez o quê? Descansou. É a mesma coisa. É a mesma coisa que aconteceu. Mas a pergunta é: Deus se cansa, irmãos? Meu Deus, Deus cansou muito, trabalhou 6 dias e teve que descansar. Não é esse descanso, é que nós temos a ideia errada de descanso. Não é nesse sentido descanso. Descanso não é ele descansando como alguém que está cansado de fazer alguma coisa. Ou Jesus não está descansando, não está assentado porque ele está muito cansado. Imagina a cena, Jesus chegando no céu ofegante. Deus, eu não aguento mais, que canseira, meu Deus, trabalhei a semana toda, e agora eu preciso descansar, posso sentar? Não, Deus não se cansa, irmãos. Então esse descansar não é porque ele está cansado,
Eu sei que não é o seu caso, mas tem muita gente que não tem a revelação de Cristo e nem da obra da cruz, muito menos da ressurreição e ascensão. E eu já ouvi isso, já falou isso para mim. Uma pessoa disse: não, é que tu disse que tu tem que orar. Um amigo meu disse assim: Mateus, tu disse que tu tem que orar. Eu digo: pois é, tem que orar. Mas por que eu vou orar? Imagina se eu for orar para cada coisinha de Deus, para Deus. Então eu não oro para cada coisinha. Imagina, tanta gente está orando para cada coisinha. Imagina só, vai cansar Deus. Eu disse: não, cara, tu acha que Deus cansa? Ele disse: não, eu vou orar para Deus coisas que eu não consigo resolver. Eu digo: ah, Jesus, revela. A ideia, tem gente que tem a ideia que Deus cansa, então não vou ficar pedindo para Deus. Então lá vou eu para Deus de novo. Deus não aguenta mais me ouvir. Eu sei que você pensa isso do pastor também. Eu até posso cansar de ouvir você. Eu posso. Não sou Deus, então estou liberado. Porque eu canso também. Mas Deus, imagina em algum momento eu dizendo: não, vou fechar aqui. Vou tirar o telefone do gancho, para não ouvir oração de mais ninguém. Não aguento mais essa gente orando toda hora. Oh, irmãos, não diminua a Deus. Deus não se cansa e nem se fatiga, como diz o texto. Então Deus não sentou, Jesus não está sentado porque Ele está cansado. Jesus está sentado por quê? Porque a obra terminou, amém? Mas Ele está sentado para quê? Para contemplar a obra. Lembra o que Deus fala lá no início, lá em Gênesis? E Deus criou isso e disse que era bom. E Deus criou aquilo e disse que era bom. Deus criou o homem e disse que era muito bom. Então por que Jesus se assentou? Jesus se assentou e olhou para a obra da redenção. Ele diz: uau, isso é muito bom. Assim como você, quando faz algo, irmãos. Você não é assim? Você, as irmãs, dona de casa, limpou a casa. O cara que tem que chavear todas as portas para ninguém entrar, né? Ou ainda arrumou a roupa, assim, o guarda-roupa assim, né, todo alinhadinho. Quando você olha para aquilo ali, o que você pensa? Uau, ficou muito bom. É isso aqui, irmãos, contemplar a obra. Eu me lembro quando eu trabalhava, né, na oficina, né, o Jean, aquele carro, eu fazia o carro direitinho, olhava, ficou muito bom. Ou seja, a obra, você reconhece a obra que foi feita, você contempla a obra que foi feita, você olha para aquilo e aquilo gera em você o que? Prazer, deleite, contemplação. Oh, irmãos, eu e você precisamos, você precisa aprender a contemplar. Por quê? Porque Deus se assentou para contemplar aquilo que Ele mesmo fez. E aí Jesus se assentou para contemplar. Imagina, é como alguém, um pintor de quadro, aquele, sabe, mas aquelas pinturas que tem noção, não aquelas coisas que não dá para entender nada, mas que pintou um negócio, ele faz um risco, ele diz: nossa, que lindo, horrível. Mas tem umas pinturas que você olha e diz: cara, isso aqui sim, é uma obra de arte, não é? Minha esposa não está aqui, mas eu olho para ela e digo: uau, essa é uma obra de arte. Você tem que aprender a contemplar a sua esposa. Aleluia, aí você é para bem casados, outro dia. Como assim? Olha que blá. Então por que ele se assenta? Para contemplar. Pastor, mas como assim? Olha que poderoso isso aqui. Não vou ficar muito aqui, mas isso aqui eu fico meditando constantemente. Como assim contemplar? Contemplar o quê? O que Jesus ficou contemplando? Contemplando Ele mesmo. Tem um espelho lá, Ele fica se olhando? Não, irmãos. Lembra o Salmo 110 diz, Deus diz o quê? O Pai disse assim: filho, senta aqui na minha direita, até que os teus inimigos estejam colocados debaixo dos pés. Isso aqui está ligado com contemplar a obra. Sabe quando nós viemos aqui, semana passada, é uma das expressões, 52 pessoas descendo as águas. Quando você ouve o testemunho do encontro, quando você ouve um testemunho do DNA, quando você ouve um testemunho de alguém dizendo que o casamento foi restaurado, dizendo que a vida dela foi transformada, ela foi liberta disso, ela foi liberta daquilo, o que nós estamos fazendo? Contemplando a obra de Cristo. Então o que Jesus está fazendo, irmãos? Está sentado, olhando o quê?
contemplando a obra dele que foi feita, mas o resultado dessa obra na vida de pessoas. Então por isso que lá em Colossenses Paulo diz que Deus pegou a autoridade de Jesus, do nome de Jesus, e deu para quem? E deu para a igreja. E a igreja agora prega o evangelho. E quando a igreja prega o evangelho, as pessoas são salvas. E quando as pessoas são salvas, os inimigos são colocados debaixo dos pés de Jesus. Os demônios são colocados debaixo dos pés de Jesus, porque salvação está acontecendo, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo transformadas. E Jesus está fazendo o quê? Jesus está contemplando a obra. Lembra no martírio de Estevão? A palavra diz que o céu se abriu e Estevão viu o quê? Jesus olhando, contemplando. Olha aí meu servo, esse é Estevão, meu servo. Então é isso que Jesus está fazendo. Por isso que o texto diz que ele se assentou. Se nós olharmos lá para o Antigo Testamento, e a Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote do Antigo Testamento, tanto no tabernáculo quanto no templo. Nós não vamos ver em nenhum momento o sacerdote descansar. Por quê? Porque em todo momento tinha que oferecer sacrifício. Havia uma escala 24 horas por dia de sacerdote. O sacerdote, nem o sumo sacerdote descansava. Sempre tinha que sacrifício, porque sempre tinha pecado. O sacrifício ele não durava para sempre, sempre tinha que fazer. Não tinha cadeira, sofá no tabernáculo. Tinha mesa, mas não cadeira. Não podia sentar, não podia parar. Ele ficava o tempo todo. Mas no céu tem um trono, que o nosso Jesus se assentou. Por quê? Porque a obra está consumada, o sacrifício é perfeito, foi aceito, não há mais necessidade de sacrifício, não há mais necessidade de outro. Por isso ele pode descansar diante da obra consumada. A única coisa que resta, a única resposta que resta diante da obra de Cristo é descansar, irmãos. Isso vale para mim e para você. O que nós fizemos não é para ser aceito por Deus. O que nós fizemos não é para atrair bênção de Deus. O que nós fizemos não é para sermos perdoados. O que nós fizemos não é para tentar chamar a atenção de Deus. O que nós fizemos é porque já fomos aceitos, é porque já somos abençoados. O problema é que quem não entende que a obra está consumada, ele não descansa, ele não se assenta. Vou dar um exemplo, com certeza que não tem ninguém assim, é para aqueles que não vieram. E lá em Lucas nos dá um exemplo de Marta e Maria, lembra? Marta não para, é aquela irmã que ela está cozinhando, ela faz aqui, faz ali, mas ela não senta. Está tudo pronto, a comida está pronta, a mesa está posta, mas ela não senta. Já viu isso? Não viu, né? Claro que não, não olha para o lado. Ela não senta, ela está sempre fazendo mais uma coisa, ela tem, sempre fazendo ali, sempre fazendo ali. Claro que isso aqui é uma analogia para entendermos o aspecto espiritual. E em relação a Deus, tem muito cristão que é a mesma coisa, ele não consegue descansar na obra de Jesus que já está pronta. Irmãos, o texto está dizendo que Jesus está sentado, amém? Oh, eu não sei você, mas quando eu estou num ambiente que eu vejo que o pai da casa está sentado, daí eu fico tranquilo. Porque se o pai está sentado é porque as coisas estão tranquilas. Se o pai está em pé fazendo função, é porque não dá para sentar. Está entendendo? Se o pai está na função, não senta, nem inventa de sentar. Por quê? Porque, cara, a função está acontecendo. Mas quando a autoridade máxima está sentada, opa, que a coisa está sob controle. E se Jesus está sentado, o que resta para mim e para você? Se Jesus, irmãos, está contemplando a obra, o que resta para mim e para você? Qual que é a nossa resposta diante da obra consumada do Calvário? É nos assentar como Jesus está assentado. Por quê? Porque nós cremos, o descanso é, assim como a oração, uma das maiores expressões de fé naquilo que Cristo fez.
eu creio no que Ele fez, eu creio que eu sou perdoado, eu creio que eu sou aceito, eu creio que eu já sou abençoado. Então tem a necessidade, tem a crise, mas eu creio na provisão que já foi liberada na cruz do Calvário. Pastor, quer dizer que eu não vou fazer nada? Eu vou fazer, mas no descanso. Uma coisa é você fazer para ser aceito, outra coisa é você fazer no descanso. Cozinhar, Masterchef, imagina, só em olhar o programa a gente já fica nervoso, não é? Imagina você, esposa, está cozinhando para ver se o seu marido e os seus filhos vão aprovar você. Ah, pastor, eu sou assim todo dia. Está errado, você já é, esquece. Como você faz? Você vai cozinhar, imagina, fulano de tal vai almoçar na sua casa. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Começa a orar, começa a jejuar e olhar em línguas, e meu Deus, Deus, e Deus, Deus vai na frente, e abrindo, e ora, meu Deus, e agora o que eu faço? Era Marta! E fazendo, meu Deus, será que ficou bom? Será que o tempero ficou bom? Será que não ficou? Claro, o seu zelo, o seu coração é fazer o melhor, mas de alguma maneira eu e você entendemos que aquilo que nós estamos fazendo é a maneira que nós seremos aceitos ou ainda não aceitos, e a gente fica ali apavorado. Mas se você vai fazer sabendo que é aceito, eu garanto para você que a comida ficará muito melhor. Muito melhor. E não só a comida ficará muito melhor, você fará a comida no descanso. Oh, irmãos, fazer alguma coisa debaixo de pressão, como é que é? Você gosta ou não? Tem gente que é só debaixo de pressão, é que ele não entendeu o descanso ainda. Então é só na pressão. Criança, viu como é que é criança e adolescente? Se você não ameaçar ele, meu Deus, e quando ele vai fazer ameaçado ainda, como é que ele faz? Com a cara amarrada, não é? Oh Deus, fala! Ele vai com a cara amarrada. Aí o que você faz? Não, se é para fazer assim, não precisa fazer, não é? Não faça isso, deixa ele fazer mesmo com a cara amarrada, que vai desamarrando aos poucos. Imagina você viver desse jeito, como o testemunho do William aqui falando, todo dia. Será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo certo? Será que Deus está me aprovando? Não está me aprovando? Será que eu posso ir para cá? Será que eu não posso ir para lá? Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que fazer aquilo? Será que isso? Meu Deus, gente, desculpa, como o pastor Naor falou aquela vez, a vida do crente é um inferno assim. Era muito melhor quando era ímpio. Por quê? Porque quando era ímpio você pintava e bordava e quebrava tudo, não queria nem saber, vivia em Lodebar e estava bem tranquilo. Mas agora é uma pressão, porque quem está colocando essa pressão em você? É Jesus que está sentado olhando, quero ver, você vai fazer certo? Não, Ele está descansando e contemplando, irmãos. Então eu e você temos que fazer, e nós temos muito para fazer, mas fazer a partir do descanso, a partir de que eu já sou aceito. Eu sou aceito por Deus, por conta de Cristo Jesus, não é as minhas obras. Jesus ascendeu aos céus, e isto mostra que eu tenho acesso a Deus. Aleluia. Segundo, a questão em relação a sentar-se está ligado agora não mais só ao descanso e à contemplação, mas à autoridade. Jesus está sentado como um rei, então Ele não precisa fazer nada para exercer autoridade, porque Ele tem autoridade, Ele recebeu autoridade, Ele está sentado porque toda autoridade lhe foi dada. Cristo governa a partir do seu trono, a sua posição de autoridade é suprema sobre tudo e sobre todos. Jesus é o cabeça sobre todo principado e toda potestade. Jesus está sentado como um rei, a sua autoridade não é discutível, a sua autoridade não é relativa, mas a autoridade de Jesus, ela é plena, ela é absoluta. Jesus não está tentando conquistar a autoridade, o texto diz que Ele recebeu toda a autoridade, então Ele está sentado por conta da autoridade que Ele recebeu, e Ele exerce a sua autoridade como? A partir do seu trono, a partir de que Ele está sentado. Então quando a gente diz que Jesus está sentado no trono, é porque Ele está governando a partir dele. Jesus não precisa levantar do trono, Jesus não precisa vir provar autoridade.
Tem muita gente que quer fazer teste com Jesus para ver se ele tem autoridade, para provar autoridade. Jesus não precisa provar autoridade, ele recebeu toda a autoridade. Isso é algo resolvido para ele, irmãos. Só que deve ser algo resolvido para mim e para você também. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus falou para os discípulos: eu recebi toda a autoridade, então agora vocês vão e façam discípulos. Jesus: eu recebi a autoridade, e agora eu dou essa autoridade para vocês. Para quê? Para vocês pisar na cabeça de serpente. Eu dou autoridade para vocês para quê? Colocar a mão sobre os enfermos. Eu dou autoridade para vocês subjugar o inimigo. Eu dou autoridade para vocês diante das circunstâncias. Pastor, mas eu não sei se eu tenho autoridade. Você não tem nenhuma autoridade. Zero autoridade. Que autoridade nós temos? Zero. Ele tem autoridade. A autoridade é dele, mas ele nos deu autoridade. Então por isso que no nome de Jesus é que nós oramos, é nome de Jesus que nós declaramos. É por isso que você deve se levantar lá na sua casa no nome de Jesus, irmãos. É por isso que você deve orar sobre você no nome de Jesus. A autoridade está no nome de Jesus. Pastor, eu estou com vontade de jogar esse homem pela janela, pastor. Em nome de Jesus você não jogarás. Pastor, uma opressão maligna na minha vida, você deve declarar em nome de Jesus: eu rejeito essa opressão. Pastor, lá em casa é um doente, depois é o outro, depois é aqui, depois é ali. Você deve declarar o nome de Jesus lá. Pastor, a crise financeira, Satanás ataca de um lado, daqui a pouco ataca do outro. Você deve declarar o nome de Jesus. Jesus tem autoridade, o nome dele. A autoridade é dele, irmãos. Ele recebeu essa autoridade por conta da obediência até a morte, irmãos. É por isso que ele recebe autoridade. Ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Então o fato de que Cristo virá e ele reinará na terra é uma questão futura. Mas eu sei que você sabe disso, mas você precisa aplicar. Cristo já está reinando. Cristo já reina. Ele não irá para o trono, ele já está no trono, ele já recebeu autoridade. Então Cristo reina nesse momento, nessa autoridade. Ele exerce o seu poder e autoridade recebido a partir da obra da cruz. A redenção consumada concedeu a Cristo não apenas o direito de reinar um dia, mas de reinar continuamente a partir do trono, irmãos. Essa autoridade, preste atenção, eu e você não temos qualificação para reinar em nós, mas Jesus tem. Ele recebeu, ele é qualificado, ele tem mérito, nós não temos mérito. Ele tem do que se gloriar, nós não temos do que nos gloriar. Nós não temos obra, Jesus tem obra aceita. Jesus é perfeito, ele não pecou, ele venceu a morte, ele ascendeu, ele entrou no trono de Deus, irmãos. Ele tem essa autoridade, ele está reinando. Só que o que ele faz? Ele nos dá o seu nome agora. Ele nos dá essa autoridade. Porque nós conquistamos? Não, porque ele conquistou. Então nós não devemos confiar no nosso mérito, amém? Mas você deve confiar no mérito de Cristo. Você deve confiar no mérito de Cristo. Ele tem autoridade, a autoridade é dele. Eu confio no mérito dele, eu declaro o mérito dele, eu declaro o triunfo de Cristo, eu declaro a vitória de Cristo, eu declaro o trono de Cristo. Ele está sentado no trono, é ele quem reina, é ele quem governa a minha vida, é ele quem governa na minha casa, é ele quem governa os meus filhos, é ele quem reina sobre o meu coração, seja aqui na minha casa como é no céu, seja na terra como é no céu. A autoridade dele na minha vida. É dessa maneira que nós precisamos associar a ascensão de Cristo, irmãos. Ele está no trono. Ele está no trono, ele está no trono, ele está no trono. Deus colocou ele no trono e deu autoridade para ele, para reinar, para julgar, irmãos. É ele que está lá. É ele que é o rei. O texto diz então que ele está sentado, mas diz que ele está sentado aonde? À direita do Deus Pai.
E da mesma maneira que assentar é figurativo, a direita também. O céu não tem lado, direita e esquerda. Embora a gente está em ano eleitoral, mas fique tranquilo, Deus não tem partido político. Direita e esquerda. Que se exploda a direita e a esquerda, porque Jesus é quem reina. Mas a direita representa algo. A Bíblia mostra que a direita, três coisas. Tem mais, né? Eu escolhi três. Mas a Bíblia mostra que a direita representa a maior bênção, favor e graça. Eu vou dar alguns exemplos. O primeiro deles é quando Jacó vai abençoar os filhos de José, lembra? Os filhos de José, Manassés e Efraim. E Jacó coloca a mão direita sobre o filho mais novo, né? A famosa cruzada de braço de Jacó, ele cruza o braço. E ele bota a direita sobre aquele que ele libera mais bênção, mostrando que a direita representa maior bênção. João 21 fala do segundo milagre da multiplicação de peixes. Primeiro, em Lucas 5, não cita, mas no segundo, depois da ressurreição de Jesus, a palavra diz que Pedro, então, talvez ficou frustrado consigo mesmo e voltou a pescar. E quando Jesus ressuscita, está chegando à beira da praia, vê os seus discípulos pescando de longe, e pergunta para eles se eles têm alguma coisa para comer. Eles não pegaram nada. Jesus diz o que para eles? Joga a rede para o lado direito. E a palavra diz que eles pegaram 153 peixes. Só que quando eles chegaram na margem para trazer os peixes, Jesus já estava com o peixe pronto. Aleluia. Outra questão em relação à direita, quando Raquel, a esposa amada de Jacó, já tinha se tornado Israel, Raquel vai ter o segundo filho. Raquel tem 2 filhos, lembra? José e Benjamim. Quando ela vai ter o segundo filho, Benjamim, ela está morrendo no parto, ela morre no parto. Quando ela está morrendo na hora do parto, ela coloca o nome do filho de Benoni. Mas na hora, agora, Jacó muda o nome do filho, diz: não vai se chamar Benoni, vai se chamar Benjamim. E Benjamim significa filho da mão direita. Então a direita representa maior favor, maior graça. Mas a direita também representa maior, ou melhor, representa força e poder. Eu vou citar alguns versículos aqui. Salmo 118:16 diz: a mão direita do Senhor é exaltada, a mão direita do Senhor age com poder. Isaías 41:10: eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Êxodo 15, versículo 6: a tua mão direita ao Senhor gloriosa em poder, a tua mão direita ao Senhor despedaça o inimigo. Salmo 18:35: tu me dás o teu escudo da vitória, tua mão direita me sustém, desces no meu encontro para exaltar-me. Então a direita representa maior bênção, favor e graça, mas também representa força e poder. E o terceiro, a direita representa honra. Quando Salomão está reinando e ele quer expressar honra para sua mãe Batseba, ele pede para colocar um trono do lado direito dele. Então Jesus está sentado, amém? Mas aonde? À direita do Pai. Ele está sentado à destra, Ele está sentado à direita, como aquele que recebeu maior favor, aquele que recebeu maior bênção, aquele que recebeu maior honra, aquele que tem poder, aquele que tem autoridade. Ele está sentado, Ele está no descanso, Ele está contemplando a obra, Ele está sentado por conta da sua força, da sua autoridade, mas Ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele foi considerado abençoado, Ele foi considerado favorecido, Ele foi considerado aquele que é digno de honra. Aleluia. Essa é a ascensão de Cristo. E o último aspecto é que Cristo está assentado à destra como nosso mediador. Então eu e você precisamos de lembrar que Jesus, ele tem diversos ofícios, mas
A Bíblia diz que Ele é, principalmente o livro de Hebreus, diz que Ele é o nosso sumo sacerdote. Assim como lá no Antigo Testamento a gente vai ver a figura do sacerdote, ou ainda do sumo sacerdote, aquilo lá apontava para Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus não é somente o sacrifício, Jesus é aquele que oferece o sacrifício, é aquele que apresenta o sangue diante de Deus. Então agora o nosso sumo sacerdote não é Arão, o sumo sacerdote não é uma pessoa, o nosso sumo sacerdote não é alguém que erra, alguém que falha, alguém que precisa de sacrifício para si porque tem pecado, não. O nosso sumo sacerdote é perfeito, porque Ele é o próprio Filho de Deus, por isso que Ele é o nosso mediador. Vamos ler Hebreus 4, abra aí, Hebreus 4, versículo 14. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Aleluia. Finalizando já. Hebreus 4, 14 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, essa é a ascensão, Jesus, o Filho de Deus. Então ele está dizendo, porque nós temos um grande sumo sacerdote, que é Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim, que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. O nosso sumo sacerdote é sem pecado, amém? O nosso sumo sacerdote pode estar de pé diante de Deus, ou melhor, assentado. Por quê? Porque Ele é sem pecado. Ele se assemelha a nós, porque Ele se fez homem. E agora, irmãos, a parte final dessa porção diz o quê? Por conta disso, assim, por conta disso, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Irmãos, preste atenção, o tabernáculo, em específico, o lugar, o santíssimo lugar, o santo dos santos, ele era um retrato terreno daquilo que é celestial, da realidade celestial. Então o santo dos santos, ele representa a sala do trono de Deus, aonde a presença de Deus é manifesta. Então nós víamos lá, lembra no Antigo Testamento, no santo dos santos, o sangue era aspergido, a nuvem de fumaça vinha. O que era aquilo? A presença de Deus. Agora aquilo é somente uma figura do trono de Deus, aonde Ele habita, aonde Ele está. Então é lá, naquele lugar, que a presença de Deus é manifesta, é lá que a presença de Deus se manifesta, é lá naquele lugar que Jesus entra. A ascensão de Jesus, o entrar de Jesus pelos portais eternos, é como o sumo sacerdote entrando no santo dos santos. O sumo sacerdote entrava no santo dos santos confiado no quê? No sacrifício que tinha feito para os pecados dele. Lembra que eu ensinei para os irmãos que o sumo sacerdote tinha que ter um sacrifício para ele mesmo, porque se ele entrasse no santo dos santos com pecado, ele morria. Mas ele entrava confiado no sacrifício que ele tinha feito, no sacrifício, no sangue que tinha derramado sobre a vida dele, para entrar aonde Deus ia manifestar a sua presença. Mas agora o nosso sumo sacerdote não é alguém que tem pecado, que erra e que falha, e que precisa de sacrifício para si. O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, adentrou os céus. Ele rompeu com o véu da sua carne, ele entrou no santo dos santos, ele entrou na sala do trono de Deus, e ele permaneceu na presença do Senhor. E o que Jesus fez ali na sala do trono de Deus? Se ele não precisa oferecer sangue para ele, Jesus mostrou o sangue.
que nos redimiu. Jesus apresentou diante de Deus o sangue para a expiação dos pecados dos homens. Quando Jesus entra na sala do trono de Deus, irmãos, quando ele entra na sala do trono de Deus, ele entra como um sumo sacerdote apresentando o sangue do sacrifício perfeito que era dele mesmo, só que ele morreu, mas ele ressuscitou, e agora como sumo sacerdote ele está apresentando, e quando ele está apresentando o sangue diante de Deus, o que está acontecendo? O selo de que eu e você fomos reconciliados com Deus e por Deus. Então o fato de Cristo estar assentado à destra do Pai é a garantia que Deus não está chateado, brabinho, irado com você. É a garantia que nós fomos reconciliados com Deus, como diz em Coríntios, que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Então Jesus entrando na sala do trono é a certeza, é a convicção que nós fomos reconciliados com Deus. Aleluia, irmãos, isso é uma garantia. Jesus é o mediador da nossa reconciliação. Toda reconciliação precisa de um mediador, e quem é o nosso? Jesus. Quem que resolve um problema com Deus? Já vi às vezes as pessoas dizem assim: eu estou com um problema com Deus. Ela nem sabe o que ela está falando. Imagina com alguém ter problema com Deus, irmãos, quem é que resolve? Se você tem um problema com o seu marido, com a sua esposa, quem é que resolve? O líder do GC, o pastor vai lá. Eu vou lá para o quê? Eu sou mediador, só um pouquinho, não bate. Se lá no trabalho dá uma discussão entre dois colegas, chega alguém lá, não, peraí, deixa eu ser o mediador. Não é assim que funciona? Na escola, as crianças lá estão se enrolando, chega o professor, alguém diz: não, só um pouquinho, deixa eu mediar aqui essa reconciliação. Porque duas pessoas sozinhas não conseguem reconciliar. Você já viu acontecer isso? Não consegue, não funciona. Agora o homem tem um problema com Deus, sim ou não? Sim, o pecado ofendeu a Deus. Deus está irado por conta do pecado dos homens. Deus está irado por conta do pecado, da rebeldia. E agora quem é que resolve um problema com Deus? Quem resolve, irmãos? Pode pegar a melhor pessoa do mundo, pode chamar Moisés, o homem mais manso que a terra já viu. Moisés não consegue. Pode chamar outro pastor, João Batista, nervoso, João Batista não resolve. Pode chamar outro pastor, Elias, o pastor do fogo, da carruagem de fogo. Pode chamar Elias, Elias não consegue resolver o problema com Deus também. Abraão, não, Abraão era amigo de Deus. Pode chamar o pastor Abraão para resolver um problema com Deus. Abraão não resolve, por quê? Porque ele tem pecado. Como que ele vai resolver uma coisa? Ele não pode, ele não tem autoridade para resolver, irmãos. Não alcança a autoridade dele, não tem realidade para resolver a situação. Então o que Deus faz diante da sua infinita graça e da nossa fraqueza e pecado? Deus se faz homem. E Jesus diz: eu vou resolver o problema dos homens com Deus. E o que ele faz? Ele desce do céu, e ele vem até o lugar dos homens. Ele vem lá no pecado. Deus se faz semelhante aos homens. Ele não pecou, mas ele se fez semelhante. Deus o fez semelhante na cruz, sem ele pecar. Ele se identifica com os homens. Para quê? Para reconciliar. Tá bom, mas essa é uma parte. Deus descer do céu é uma parte da reconciliação. Deus veio até os homens, ok. Pois é, mas e agora? Precisa finalizar essa reconciliação para relacionamento. Imagina agora, vamos fazer uma reconciliação. Que nem muitas pessoas creem na reconciliação parcial. Então eu vou reconciliar com alguém e vou dizer assim: não, a gente até reconcilia, mas nunca mais olha para minha cara. Era isso que teria acontecido se Jesus não tivesse subido aos céus. A reconciliação parcial. Tá bom, eu fui lá e resolvi o problema com eles, mas o seguinte: vocês não têm direito a acessar a Deus. Por quê? Porque eu vim até vocês. Então é o seguinte, não tem acesso. E era assim no Antigo Testamento, é assim no tabernáculo, era assim no templo. O homem não podia acessar Deus, não tinha acesso, não tinha como acessar. Mas aí o que Deus fez? Deus vem
e se faz homem, identifica com o homem, e inicia a reconciliação. Mas agora a ascensão finaliza a reconciliação, porque primeiro ele desce e vai até os homens, depois ele pega os homens e leva até Deus. Ele entra na sala do trono, e ele entra na sala do trono e diz: pode entrar, porque eu tenho autoridade, pode entrar. Quantas vezes aconteceu com você? Você foi numa festa sem ser convidado, mas foi porque alguém foi convidado. Quem já teve essa experiência? Só eu? 2 pessoas. Você não foi convidado na festa, mas alguém que foi convidado convidou você. Sabe o que é graça? É isso. Você não é aceito por Deus por algo que você fez, você foi aceito porque Jesus. Sabe por que você está sentado na mesa, na sala do trono? Sabe por que você tem acesso à festa das bodas do Cordeiro? Sabe por que eu e você podemos comer do pão e partir o pão e beber do cálice aqui na mesa do Senhor? Porque Jesus entrou no Santo dos Santos, Jesus entrou na sala do trono e disse: Mateus, vem comigo. Não, mas eu não posso. Não, tu não pode sozinho, mas porque eu estou aqui, tu pode entrar. Então pode entrar, e é o seguinte: pode comer desse pão, pode beber desse cálice. É isso que é o ápice da reconciliação, irmãos. Não é simplesmente a reconciliação que acontece nos casais por aí. Não, já conversamos, está tudo certo, mas fica 3 semanas sem se falar. É o seguinte: se quiser comida, vai fazer também, porque eu não sou palhaça de ninguém. Irmão, Deus não faz o trabalho incompleto. Ele diz: eu sei que é difícil demais, por isso que você está, e Deus vai revelando para você, irmãos. Eu sei, é difícil demais de acreditar isso, né? Só um pouquinho, lá, eu estava ontem, pastor, eu estava lá no pecado, eu estava lá em Lodebar, de bar em bar, de mesa em mesa, eu estava lá, e Jesus me buscou aonde? Lá em Lodebar. Ele me buscou lá no pecado, lá no vício, lá na prostituição, lá no adultério, lá no vício. Lá ele me buscou, ele foi lá, ele não consumiu o que eu estava consumindo, mas ele foi lá e me resgatou. Estaria muito bom, amém? Não acaba aí. Os discípulos em João 14, quando Jesus está despedindo, ele disse: não vai, Jesus, não vai. Não vai, Jesus. Ele disse: não, eu vou, mas eu vou porque eu vou preparar um lugar para vocês. Eu preciso lá preparar a festa, eu preciso lá preparar a mesa, mas eu vou lá e vou buscar vocês depois para mim mesmo. Então a reconciliação não é só Deus te tirar do pecado, não é só Deus te tirar do inferno. A reconciliação plena por conta da ascensão é Deus nos livrar do inferno, nos tirar do pecado e nos inserir na sala do trono de Deus, no banquete da graça. Aleluia, aleluia. Pastor, eu sou muito grato porque Deus me libertou do inferno. Aleluia, continua sendo grato, mas creia que Ele colocou você assentado no banquete celestial, diante da presença de Deus. Hebreus 10, para finalizar aqui, aleluia. Hebreus 10, 19. Oh Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Ele é nosso mediador, irmãos. Foi Jesus quem fez isso. Hebreus 10, 19 diz: portanto, irmãos, temos plena convicção para entrar no Santo dos Santos. Plena convicção, irmãos. Se eu e você entendermos o que quer dizer plena confiança, plena confiança, plena confiança, plena convicção, sem medo, sem acusação, sem condenação, mas com plena, total, irrestrita confiança. Eu estou confiado em Cristo, no sangue de Cristo. Portanto, irmãos, temos plena convicção, plena confiança por conta de Cristo para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus.
E agora? Por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Eu falei, é muito impressionante Deus descer do céu, mas para mim é muito impressionante também um homem glorificado subir aos céus e abrir um novo e vivo caminho. Nenhum homem, preste atenção em mim, nenhum homem pôde estar diante de Deus, nenhum homem. Se você lê o Antigo Testamento, Deus diz, não deixa ninguém tocar, nem no monte que eu vou estar manifestando, não deixe nenhum animal tocar, porque se tocar vai morrer. Moisés, o homem que tinha mais intimidade com Deus no Antigo Testamento, dizendo, Deus, eu quero ver a tua glória, Senhor, mostra-me a tua glória. Deus diz, não, Moisés, tu não pode ver a minha glória. Tu não pode ver a minha glória. Por quê? Porque se tu ver a minha glória, tu vai ser consumido. Ninguém pode chegar perto de mim, porque Deus, irmãos, preste atenção, Deus é santo. Quando Ele se manifestou na sarça ardente no deserto, lembra o que Ele disse para Moisés? Moisés, tira a tua sandália, tira a tua sandália, tira a tua sandália, porque o lugar que tu vai pisar, é santo. Irmãos, ninguém pode chegar diante de Deus, ninguém tem acesso diante de Deus, ninguém. Se Deus aparecesse aqui sem Jesus, nós estaríamos fulminados imediatamente, por conta do fogo da glória de Deus, da santidade de Deus. A palavra diz, é terrível a santidade de Deus. Pastor, mas agora como é que eu vou entrar no Santo dos Santos? É claro, eu vou entrar por quê? Por causa do sangue. Oh irmãos, diz uma pessoa, pensa, você não tem como dizer todo mundo. Pensa numa pessoa que você pensa e tem medo de chegar perto dela. Às vezes o irmão tem medo de chegar perto de mim e de falar comigo. Imagina, irmãos, nós não entendemos a glória ainda, né? Quando você era adolescente, queria ir na casa do seu colega, você tinha medo para pedir para sua mãe, porque você tinha apanhado de manhã. O que você fazia? Ir lá pedir para o seu colega, vai lá e pede para minha mãe para mim na outra casa. Não é assim? Mais ou menos o mediador é isso. Só que não é nós não queríamos nunca chegar perto de Deus. Mas Jesus disse, eu vou levar vocês para mim. Eu vou levar vocês para a casa do Pai. Eu vou levar vocês para a mesa que eu estou. Mefibosete, a partir de hoje você vai comer todos os dias na minha mesa, morar no meu palácio todos os dias. Você não precisa mais ter medo. Você não precisa mais ter medo da presença de Deus. Por quê? Porque Jesus abriu um novo e vivo caminho. Aleluia! Você não precisa chegar diante da presença de Deus com medo, olhando para você, para os seus pecados, para as suas falhas. Meu Deus, como é que, oh Senhor, não volta, não me arrebata agora, deixa eu viver uns 6 meses de crente vencedor, para daí eu subir. Você nunca teve medo de morrer? Já teve medo de morrer, né? Sendo crente, quando não é crente a gente tem medo toda hora, a gente vive com medo da morte. Quando é crente a gente fica meio assim, né? Não, agora eu estou garantido. Mas quando você está próximo, ou você tem uma experiência, sei lá, de quase morte, não porque você provocou, o que você pensa? Disse, meu Deus, não posso morrer agora, porque imagina se eu chego diante de Deus agora. Semana passada eu briguei com a minha esposa, na outra eu briguei com a minha sogra, na outra eu briguei com os irmãos do GC. Não dei o dízimo faz 2 meses. Meu Deus, Senhor, me dá mais uns 6 meses para me endireitar minha vida, daí eu vou subir. Daí tu pode me chamar. É porque você acha que ele vai olhar para você. Você acha que ele está com uma ficha lá? Vem, deixa eu conferir aqui. Não, irmãos, não. É por conta de Cristo, o novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Nós temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, irmãos amados, aproximemo-nos de Deus.
Aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Preste atenção, quase finalizando. Jesus garantiu o nosso acesso ao Pai, amém? Ele garantiu o nosso acesso ao Pai. Só que isso já é a boa nova. Mas a continuação dessa boa nova é que Ele não garantiu o acesso uma vez. O acesso ele é permanente. Jesus não foi o sumo sacerdote uma vez. O texto diz que Ele permanece como um sacerdote sobre a casa de Deus. Ele não vai somente nos garantir acesso, ou melhor, Ele não vai nos garantir somente a reconciliação. Jesus nos garante acesso total e contínuo diante da presença de Deus. Você pode chegar, preste atenção em mim, todo dia, toda hora, em todo momento, diante da presença de Deus, confiado no sangue de Cristo Jesus. Você pode chegar, como o texto que nós vimos antes. Nós podemos e devemos entrar ousadamente. Para quê? Para receber. Por quê? Porque já foi pago, já está conquistado. Receber misericórdia, graça. Para quê? Para todas as nossas necessidades. Se você tem a necessidade, irmãos, é como na sua casa, é como numa casa com uma despensa. Você está lá fazendo a comida, faltou sal, o que você vai fazer? Vou pegar lá na despensa, sal. Você está fazendo alguma coisa, faltou arroz, você vai lá na despensa, pega arroz. Assim é a nossa vida cristã. As suas necessidades diárias, é para quê? É para você entrar na sala do trono e dizer: Senhor, eu estou precisando disso. Ah, pastor, mas é tão fácil. Ah, irmãos, a religião dificultou, a religião fez algo maligno na nossa mente. Não tem como ser difícil, mas demanda de fé, demanda de crer na graça de Deus. Por isso que lá o próprio Jesus diz: se você precisa, pede, porque quem pede vai receber. Quem pede confiado em Cristo, na graça de Deus, vai receber, porque aquele que pede, ele recebe. Eu e você não só entramos, não foi uma visita na sala do trono, não, é uma permanência. Irmãos, é ali. Jesus disse: eu vou lá arrumar um lugar para nós, e depois eu vou vir buscar vocês, para nós ficar lá quando? Eternamente. Eternamente. Nós vamos estar na glória eternamente com Deus. Mas sabe o que o sacrifício, ressurreição e ascensão de Jesus garante? É que aquele ambiente que nós vamos viver hoje, ele já está dentro de você. Resultado disso tudo depois é que o Pai e o Filho, os dois juntos, enviaram o Espírito Santo. E o Espírito Santo lembra para você de onde você é. O Espírito que leva para você, aí sim, espiritualmente, para a sala do trono do Pai. O nosso contato hoje, ele é através do Espírito. Um dia será face a face com Ele. Finalizando agora, Jesus está sentado, amém? À destra do Pai, aleluia. Efésios 2, versículo 4. Agora você vai entender a importância da ascensão e de Jesus estar sentado à destra. Efésios 2, versículo 4 diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Olha agora, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar
nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Cristo está sentado, amém? Mas o texto diz que nós estamos nele. Se ele está sentado, eu estou com ele. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, à destra de Deus. O mesmo acesso que Jesus tem, nós temos. O mesmo favor que Jesus recebeu, nós recebemos nele. A mesma bênção que está sobre Jesus está sobre a sua vida. O mesmo favor que está sobre Jesus está sobre você, não por conta de nós, mas por conta dele, porque nós estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E é a partir desse lugar que eu e você vivemos a nossa vida cristã. Naturalmente nós estamos na terra, amém? Mas espiritualmente você precisa entender que está nos céus. Você está assentado nas regiões celestiais. Você está assentado no descanso. Então como que nós relacionamos com a terra? A partir da nossa posição espiritual. A partir de lá, que é uma posição de governo, é de cima para baixo. Você está olhando, não para relacionar com as pessoas, mas para relacionar com os principados e potestades, que eu sei que esse é um dos principais problemas que nós enfrentamos. Você não está lá, você está em cima. Você deve subjugar a autoridade de Satanás, porque nós estamos assentados em Cristo Jesus. Isso não faz de nós poderosos, não. A gente sabe que o poder não é nosso, é dele, mas é porque nós estamos nele. Nós recebemos, irmãos. Então preste atenção em mim. Eu e você não temos que conquistar nada. Eu e você só temos que crer naquilo que ele conquistou. Eu e você só temos que crer e declarar e confessar: eu estou em Cristo, Ele me livrou, Ele me libertou do pecado e me colocou em Cristo Jesus. Ele me colocou nele. Pela graça eu sou salvo, pela fé em Cristo Jesus. O sangue de Cristo me garantiu acesso, a obra de Cristo me garante acesso ao trono de Deus. Eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu declaro sobre todas as circunstâncias, eu declaro sobre todos os principados e potestades, eu destruo toda mentira de Satanás, eu repreendo todo poder maligno. Eu declaro em nome de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu casamento. Eu declaro sobre a cidade, eu declaro sobre o lugar que Deus me colocou, eu declaro sobre o meu trabalho, porque eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu estou nele, eu tenho acesso a Deus, eu tenho relacionamento com Deus. Eu posso me achegar de maneira ousada diante do trono de Deus para receber, irmãos. Por que eu venho diante do trono para receber? Para entregar, irmãos, para os outros. Tem provisão para mim e para você, amém? Mas eu quero dizer para você, à medida que eu vou andando nessa revelação, eu venho e recebo. Para quê? Para outros. Eu recebo o pão vivo que desceu do céu para quê? Para alimentar os famintos, aqueles que estão distantes, longe de Cristo. Percebe o que Satanás faz? Ele enreda você no seu mundinho. Enreda você no seu mundinho. Desculpa a ilustração, mas é mais ou menos isso. Já viu um cachorro correndo atrás dele mesmo? É quando você não tem revelação da posição que nós fomos colocados. Eu vivo preocupado com os meus problemas, com as minhas crises, os meus problemas, depois dos meus problemas, depois das minhas crises, e hoje é financeiro, depois é enfermidade, depois é isso, depois é aquilo, sendo que eu estou diante do trono. Eu estou diante do trono, e Deus colocou você, irmãos, isso é uma analogia, diante de um lugar de fome, de seca espiritual, para você ser um manancial. Você ser um manancial. O que Jesus disse para a mulher samaritana? Se você beber de mim, nunca mais vai ter sede. Por quê? Porque você vai ter sempre acesso.
mas se você beber de mim, você vai se tornar uma fonte a jorrar para outras pessoas. Então Deus não coloca você lá na UPA de madrugada para fazer mal para você. Não, é para você ser manancial lá. Deus não coloca você numa crise, num problema para você ficar olhando para Ele, não, é porque Ele colocou você lá de maneira estratégica para levar provisão, irmãos, porque você tem acesso. Vai lá e receba, vai lá e desfrute, mas vai lá e entregue para outras pessoas, vai lá e pregue o Evangelho para outras pessoas, fale do amor de Deus para outras pessoas. Você não está lá no seu trabalho para ser sustentado pelo seu braço, não, porque é Deus quem sustenta você, amém? É Deus. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, mas o seu trabalho faz parte de uma estratégia divina. Você está lá como um canal do céu, você está lá como um canal de Deus. Às vezes é uma palavra, é uma oração, é um convite, mas o que Satanás faz? Faz você ficar olhando para você, para os seus problemas, para os seus defeitos, para os seus erros, para as suas falhas. Eu queria que fosse assim, eu queria que fosse daquele jeito, porque isso não acontece comigo, porque isso não acontece comigo. Não, irmãos, para, não, nós estamos lá, nas regiões celestiais, nós estamos assentados nas regiões celestiais, nós temos que olhar para Ele. Paulo está dizendo para os filipenses, para mim e para você, o mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus. Jesus não veio na terra para desfrutar da terra, Jesus veio para a terra para resgatar a humanidade. Obviamente que Jesus viveu experiências fantásticas, principalmente nos relacionamentos. Imagina, Ele teve uma mãe, Ele teve irmãos, e assim é a nossa vida. O mundo não é um parque de diversão. Deus não trouxe você aqui para desfrutar, irmãos. Se fosse para desfrutar, a glória é o melhor lugar que existe. A glória é o melhor lugar que existe. Não tem dor, não tem choro, não tem sofrimento. Então Deus nos enviou para cá para quê? Para cumprimento de um propósito. Deus nos enviou para cá para o cumprimento de propósito. Não deixe que nada nem ninguém nessa terra seja maior que a glória de Deus. Não perca os seus olhos da eternidade, não perca os seus olhos da glória de Deus. Você vai desfrutar de tudo que tiver nessa terra, vai, mas nada que eu e você vamos desfrutar nessa terra é comparado, irmãos, com a glória que há de vir. Então não fique focado nos problemas, mas também não fique focado nos prazeres dessa terra. Fique focado nos céus, no Senhor, naquele que reina, naquele que está sentado à destra do Pai. Aquele que está sentado, seja a honra, seja a glória, seja o poder eternamente ao que está sentado no trono de glória, a Ele, ao Cristo, ao Filho, ao Cordeiro de Deus, ao Criador, aquele que criou todas as coisas, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele nós declaramos: seja a honra, seja a glória, seja o poder eternamente ao nome que está acima de todo nome, aquele que era, que é e que há de vir, ao Rei do nosso coração, ao Jesus exaltado,